A paz de Cristo, meus amados irmãos. Sou pastor Josinaldo Souza, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Missionária do Nazareno. É um prazer enorme, amigo, minha amiga. Deus abençoe vocês. Eu quero convidar vocês dia 29 desse mês para a gente estar juntamente, meu terceiro DVD, pregando a palavra de Deus. Aqui está nas minhas mãos, é um tema amigo de Jesus. Todo mundo quer ser amigo de Jesus. Quem é que não quer ser amigo de Jesus, não é verdade? Então, meus amados, você é meu convidado para estar dia 29, juntamente comigo, alguns pastores, amigo, pastor Renato Souza, pastor Tiago, e a cantora Elisama, e o cantor Rocha, e outros amigos também, o cantor Antônio Lima também, está juntamente conosco no dia 29, aqui em Jardim, São Paulo. Meus queridos irmãos, o tema da mensagem vai ser esta aqui. É o livro de Timóteo, capítulo 2. Segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que fala de obreiro aprovado. Capítulo 2 do segundo livro de Timóteo, versículo 15, que diz assim: procurai se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tenha vergonha de manejar a palavra da verdade. Amém, meus queridos? No nome de Jesus. Eu quero entrar nesse tema, quero entrar nessa mensagem, vai ser o tema, a mensagem, obreiro aprovado. Eu quero entrar mais na área, meus queridos, falar sobre obreiro aprovado. Você entende essa palavra, obreiro aprovado? Mas pastor, você fala assim, que não tenha vergonha de manejar a palavra da verdade. Muito bem. Muitos dos amigos, companheiros, é chamado, é separado, mas não é aprovado. Nosso rei Saul foi chamado, os irmãos sabem da história, o povo escolheu um rei de Israel. Deus não queria o rei Saul. Mas os irmãos queridos companheiros sabem da toda a história, o chamado do rei Saul. O povo queria, então Deus, se vocês querem, toma. E grande foi o preço em Israel. Desobediência de Saul, a história toda, o senhor e a senhora sabe da história do rei Saul. Não terminou uma história feliz, uma história de vitória, de conquista, como o apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo. E eu quero dar um exemplo aqui aos amados irmãos, na carta de Timóteo, aqui, capítulo 4, e o versículo 10 até o 13. Eu quero dar um exemplo aos meus queridos irmãos de dois obreiros que começaram bem no ministério de Paulo e terminaram muito mal. Um deles, o Dema, e o outro, Alexandre. Alexandre aprontou. Alexandre foi um contendeiro. Detonou o ministério de Paulo. Ministério que Jesus abençoou, o apóstolo Paulo. E o Dema também fez coisas que não era para fazer. Então, hoje em dia, a gente vê hoje muitos Demas, muitos Alexandre fazendo a obra de Deus. Começa bom, entenda a mensagem. Eles começam uma benção. É uma benção, mas depois começa fazendo tudo errado. Meu amigo,
Não é de todo jeito que faz a obra de Deus. Não é de todo jeito. Todo mundo quer pregar, todo mundo quer profetizar, todo mundo quer ser honrado, todo mundo quer ser amigo de Jesus. Amigo de Jesus, João 15,14. O próprio Jesus, meu querido, meu amigo, só lê João 15,14. Jesus, ele disse: vós sereis os meus amigos se fizer o que eu mando fazer. Então, meu amigo, se Jesus está mandando você fazer e você não está fazendo, não adianta. É melhor obedecer a voz do amigo Jesus para depois falar dele, de Jesus. Você quer um exemplo aqui? Lucas capítulo 6, versículo 46. É só ler a Bíblia Sagrada. O próprio Jesus, o amigo Jesus, está dizendo assim: por que me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando? Você está entendendo isso aqui? Então eu estou pregando um tema sobre obreiro aprovado. Obreiro aprovado. Porque, meu amigo, quem separa é o Santo Deus que separa o obreiro para manejar a palavra deles. Mas não é de todo jeito. Ato 13 fala que o Santo Espírito de Deus separou a Barnabé e a Saulo, porque o Senhor tinha chamado, o Senhor tinha separado, o Senhor tinha se agradado. Separação, meu amado. Malaquias 3,18 não fala só de dízimo e oferta, fala das diferenças. Aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Verei uma diferença, aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Escuta aí, preste bem atenção aqui. No livro de Êxodo, capítulo 5 e o versículo, o Êxodo capítulo 3, e o versículo 5, capítulo 3 de Êxodo, o versículo 5, diz o Senhor, quando Moisés apareceu, meu amigo, minha amiga, na sarça, a sarça estava queimando a presença de Deus. Dá para entender isso aqui? Santidade, a sarça queimando. Moisés ficou observando a sarça se queimando, a presença do Todo-Poderoso. Quem estava ali não era Faraó, não era um Deus qualquer. Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Portanto, o Senhor disse a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Irmão, preste atenção aqui que eu vou falar. Muitos querem se apresentar a Deus de todo jeito. Jesus, ele disse uma palavra para derrubar qualquer pregador, irmão. Preste atenção, Jesus disse: vem como está, mas do jeito que está, você, nem eu e nem ninguém pode ficar do mesmo jeito. João 8,32, conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Não seja um crente Dema, não seja um crente Alexandre, não seja um crente, irmão, Ananias, não seja um crente Saúl, seja Deus eterno. Ele quer dar honra, quer honrar, quer te abençoar, quer te dar vitória. Mas muitas vezes a visão dos obreiros está fechada. E Satanás, o cabeça era rachada. Eu digo com autoridade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tem tampado a visão de muito obreiro que tem até um chamado de Deus. Deus quer dar um crescimento para ele enorme, quer abençoar, quer dar vitória, abrir porta dentro de porta. Primeiramente, perseverança.
paciência, esperar no tempo determinado do Senhor, que muitos não está tendo. Ficar como Mardoqueu na porta, meu amigo. Ficar em Jerusalém, como os discípulos ficaram em Jerusalém. Lembra de Jerusalém? Lucas 24, 49, Jesus, o amigo, disse: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Venha dia 29, você vai ser revestido de um grande poder do Pentecoste, que o Senhor vai abrir o céu e derramar o seu poder na vida de um obreiro, capacitar um obreiro na palavra, doutrinar um obreiro no ensinamento da instrução da palavra de Deus. Quem tirar os carrapatos primeiro, meu amigo, quem tirar os carrapatos, os carrapichos, Jesus quer fazer você um obreiro de valor, de honra, de respeito, de caráter moral. Louvado seja o nome de Jesus. Não é de todo jeito, meu amigo. Todo mundo quer fazer a obra do Senhor de todo jeito, de toda maneira. Amigo de Jesus é aqueles que vós obedece. E o resto é conversa fiada, meu amigo. Satanás, ele quer apagar o entendimento desta luz que é Jesus, o entendimento da palavra da verdade. E muitos obreiros, Jesus tem negócio, tem chamado para o ministério e não vigia e sai da sua exposição de servo. Sai. Está escrito aqui na palavra de Deus, muitos saem da exposição. Seja um crente Mardoqueu, fica na porta. Não diz a palavra do Senhor, mesmo que o espírito do governador se levante contra ti, que eu me calo, mas não saia da porta. E por que não obedece a palavra de Cristo? Tu não és um obreiro chamado? Dia 29 eu estou abordando essa mensagem para a glória de Cristo. Jesus tem me dado graça. Eu tenho os DVD aqui, que eu preguei primeiro. Amigo de Jesus, João 15, 14, amigo de Jesus. Eu tenho Marta e Maria também, uma mensagem profunda, pregando Marta e Maria, o DVD gravado. Jesus tem me dado graça, tem me dado a misericórdia para ministrar a palavra dele. Eu agradeço a Deus. E tenho ensinado aqueles que querem aprender. Tenho aprendido, adquirido experiência com os amigos, como eu viajei o Brasil aí e fora do Brasil, pregando a palavra do Senhor, mas não é de todo jeito. Não é de toda maneira, meu amigo. Dá para entender isso? Não é de todo jeito. Jesus, ele quer santidade do vaso. Esqueceu que tu és templo e morada do Santo Espírito de Deus. Glória a Jesus. Então, quando Moisés, Deus estava preparando o pastor Moisés. Ah, meu amigo, não foi. Teve uma preparação, não foi de todo jeito. Quando Moisés se aproxima da sarça, o Senhor fala com ele: Moisés, eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus estava dizendo a ele, um Deus santo, e para se encostar, se apresentar, irmão, se apresentar a Deus, não é de todo jeito, não é de toda maneira. Você está entendendo, meu amigo, meu companheiro? Não é de todo jeito. Quando Moisés tentou se aproximar, ele disse: ei, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Ora, agora eu pergunto aqui, olha para mim aqui, por favor. O que é que Deus quis dizer para ele? Para fazer a obra de Deus, não é de todo jeito, amados. Se apresentar. O povo hoje estão se apresentando nos altares como? Estão se santificando, meu amigo, para pregar a mensagem? Ou estão atrás só de dinheiro?
Pregador quem tem visão das almas. Pregador quem tem visão das almas. Senão não adianta. A visão de alma. Lançar rede a alma para Jesus Cristo, o amigo. A visão do pregador é esta. E qual é a sua visão espiritual? Pergunta ao Senhor e à Senhora. Qual é a sua visão? Qual é a sua mídia? Qual é a sua preocupação dentro de ti? Obreiro aprovado. Jesus está vendo tudo. Jesus conhece. Te sonda. Glória a Jesus. Se apresentar a Deus como obreiro aprovado. A mensagem dia 29. Bombeando o inferno. Jogando a granada em Satanás. Eu creio que Deus vai estar presente neste culto de congresso dia 29. Glória a Jesus, aqui nesta igreja, graças a Deus. Já passou o pastor Adaildo Costa lá de Camboriú pregando a palavra de Deus. Já passou também o Marcos Ottoni, a Miriam Pereira e outros amigos, o pastor Eduardo lá do Rio de Janeiro, o pastor presidente. Eu mando um abraço também para o pastor Eduardo, meu amigo, e outros amigos que eu tenho no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe os homens de Deus, pastor Francisco, um grande amigo, o presbítero Edivaldo, um amigo, o presbítero João Paulo, o Alex também, um evangelista. Deus abençoe o pastor Vanduí, Deus abençoe o evangelista Pedro também. Deus abençoe a todos, meus queridos irmãos que estão aí ouvindo a palavra de Deus. Procurar se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Não é de todo jeito. Então não seja um crente Dema, um crente Alexandre, contendeiro. Isso não existe. Deus não quer. Jesus quer te salvar. Jesus quer te fazer uma vida nova. Juízo, pensamento, se ajuntar, se unir e bombear Satanás na unção e no poder do jejum e no poder da concordância. Irmão, presta atenção. A igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 42. Cadê as igrejas de hoje, irmão? Cadê as igrejas? Repartir do pão. Repartir do pão. Era união. Um só pensamento, irmão. Tudo que era dele, tudo que era seu era meu, que era meu era seu. Uma concordância fortemente. Diz que quando aqueles homens oravam, a terra temia. As almas, havia temor de Deus. Havia sinal, prodígio, de maravilha. Se as igrejas voltassem de novo, a unção, a sombra do homem de Deus curava os enfermos. Havia temor nas almas, alegria nas almas. O repartir do pão. Um só pensamento. E o Santo Espírito de Deus que habita em você, habita em mim. Então é o meu Espírito Santo que opera maravilha. Não vamos se embaraçar. Vamos obedecer às vossas, a liderança da igreja, os pastores, o anjo da igreja. Carta de Hebreu, está escrito o capítulo 10 e o versículo 25. A carta de Hebreu, capítulo 10, versículo 25. Como costume de muitos, sair das suas congregações e procurar outras, e o tempo passando. Carta de Hebreu, capítulo 3, o versículo 16 e 17. Obedecer aos vossos pastores. Obedecer aos vossos pastores. O obreiro aprovado que é chamado, hoje ele recebe um cargo e já depois sai da sua exposição, vai para outro canto, vai para lá, vem para cá, vai para lá. Tem uma tal de uma profecia aí, mas essa não é de Deus não, tá?
essa profecia que vem por aí afora das igrejas, dizendo que o teu tempo chegou, o teu tempo daquele lugar chegou. Enquanto, carta de Hebreu, Paulo ensinando aos cristãos, carta de Hebreu 10, 25, como costume de muito, sair das suas congregações, e ir para outras igrejas. Não é Deus que está mandando, sai daí, vai para ali. Eu acredito assim, irmão, com uma visão que eu tenho de pastorear o rebanho. Se tiver algo estranho naquela congregação, né, o cabeça lá da igreja, que é o anjo da igreja, tiver em falta com Deus, aí é outra coisa. Para a ovelha não morrer a fé, tem todo o direito de procurar uma congregação, irmão, e congregar aonde está a presença, a Trindade Santa do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Agora, irmão, desobediência, que é desobedecer, não quer ouvir o pastor da igreja, irmão, isso não é obreiro aprovado, não é. Dia 29, estou administrando sobre isto, obreiro aprovado. Glória a Jesus. Meu amado, meu amigo, seja um obreiro aprovado, seja um homem de Deus, um vaso de honra, respeitado no céu, na terra e até no inferno. Porque o pastor Josinaldo Souza tinha essa palavra com autoridade, e o cabeça rachada pode escutar esta palavra de autoridade, em nome do Nazareno. Paulo era conhecido no céu, na terra e no inferno. Por que eu digo isso aos amados irmãos? O diabo sabe. Quem está com o altar desconcertado, quem está em adultério, quem está em pecado. Meu amigo, o diabo não tem medo de carteirinha. O diabo não tem medo de estatura, de mídia. Não. O diabo não tem medo disso. O diabo tem medo de um crente analfabeto, mas que ele tem vida no altar. Satanás, Lúcifer, ele quer de obedecer aquele obreiro que tem vida, que tem altar. Esse aí ele quer bater de réia para o inferno. Tem de obedecer e respeitar o homem de Deus, obreiro aprovado, como o apóstolo Paulo, homem temente, homem que estava com Cristo no ministério, homem que venceu a carreira dele, guardou a fé. É muito diferente da tua história, meu amigo. Tu tem pregado uma coisa, muitas vezes, que você não tem vivido. Não adianta, meu filho. Você está entendendo? Eu sou teu amigo. Pregar aquilo que não vive não adianta. E a tua vida depois? Um dia tu vai partir. Um dia o Nazareno vai julgar a tua causa. Julgar a minha, a sua. Então, meu amado, se desperta para Jesus, para a verdade. Honra o teu pastor. Para você ser alguma coisa na tua vida, honra, aprende a ser provado. Honrar o teu ministério, honrar o teu pastor, para ser um obreiro aprovado. Não é de todo jeito. Estou lá dia 29 com os amigos, pregando essa mensagem forte e poderosa. E a presença do amigo Jesus está lá conosco. Que Deus abençoe. Um forte abraço para todos meus amigos, no nome de Jesus. Um abraço. Deus te abençoe, tá? Paz de Cristo.